Boa noite, eu me chamo Eliane Fidelis, sou do Grupo Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. Estou aqui hoje para dar continuidade ao capítulo 16 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje me coube o item 14, que fala do desprendimento dos bens terrenos. E olha que desprendimento dos bens terrenos, né? Será que a gente compreende o que é o desprendimento dos bens terrenos? Será que nós estamos desprendidos desse bem material? Então vamos ver, né? O item é longo, então eu não vou ler ele na íntegra, vou tirar uns trechos para a gente estar falando, mas que vocês possam, com calma, cada um no seu canto, no seu momento, ler ele na íntegra, porque é um item que fala diretamente para nós que queremos ser espírita e queremos ser pessoas melhores, né? Ser humano melhor. Então, esse desprendimento dos bens materiais é muito bom a gente ler na íntegra mesmo, né? Porque vai servir muito, assim, perfeito para nós no momento em que nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Então, vamos começar. Diz assim, esse item foi dito por Lacordaire em 1863, né? Mas que serve perfeitamente aos dias de hoje. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, quer dizer, a minha contribuição, o pouco que eu posso estar passando para vocês, eu vou estar dizendo aqui agora, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entraste. Entramos nessa reencarnação e Ele quer nos ajudar. Nós nos devemos uns aos outros, somos devedores. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Então, nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações e ele vem nos dizer, né, como é que nós temos que fazer para ter esse desprendimento? Porque só com esse lado fraternal é que nós vamos nos melhorar. Nós vamos colocar para fora aqueles melhores sentimentos que nós temos, através desse lado fraternal. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Quer dizer, o maior entrave que nós possamos ter nessa encarnação é os bens terrenos, é o apego exagerado aos bens terrenos, né? Então, isso vai atrasar a nossa evolução. Por quê? Porque Eliane, a gente não precisa dos bens terrenos? Claro que precisamos, a gente vive no mundo material. Nós somos viventes no mundo material. Então, nós precisamos dos bens materiais, nós precisamos comer, vestir, pagar conta, a gente precisa de todo, usufruir de tudo. Mas não nos deixar usufruir por esses bens. Há uma diferença. Usufruir, né? Você usa, mas não é seu. O apego, né? Porque a gente tem muito isso, é meu, né? A gente quer tudo pra gente, é meu. Não, a gente pode usufruir desses bens materiais, mas sabendo que quando eu partir, ele vai ficar aqui. Então não adianta ter apego. Não adianta ficar segurando que quando a gente for vai ficar. Nós vamos levar só a nossa malinha com as boas obras que fizemos. Os bons, as coisas boas que nós fizemos nesse planeta ajuda a nossa contribuição moral, a nossa contribuição espiritual que nós fizemos para nós e para os outros, né? Aqueles mais próximos, é que vai junto com nós, né? Então a gente tem que ter muito claro isso.
A gente pode usufruir desses bens materiais, com certeza, né? Porque nós somos dotados de inteligência, de raciocínio. Então, a gente, encarnado, a gente vai trabalhar, a gente vai batalhar, a gente vai estudar para alcançar uma melhora material, para usufruir, passar por esses momentos, mas sabendo que quando a gente for vai ficar tudo aí. E que a gente possa, que com essa melhora material, a gente possa mostrar o nosso lado bom, a nossa generosidade, a nossa caridade, porque fora da caridade não há salvação, a gente já sabe disso de montão. Então é só ter essa meta, né? Eu vou melhorar materialmente, vou contribuir, vou ajudar a quem eu puder, a quem estiver mais próximo, valorizar esse bem material. Como? Ajudando, praticando bem, praticando a caridade. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbitos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Porque se a gente se apega demais a esses bens materiais, a gente começa a se afastar, né, da espiritualidade. Porque a gente começa a deixar desabrochar na gente aquilo que a gente tem vergonha, o orgulho, a inveja, né? Porque só os outros que têm, a gente não tem, né? Então a gente temos que ter essa atenção. Se a gente se apega demais aos bens materiais, a gente acaba soltando esse orgulho que a gente esconde, essa inveja, essa ganância, né? Pelo apego. É meu, eu vou juntar, eu vou triplicar, eu vou aumentar, mas só para que eu possa usar, né? E não é bem assim. Se a gente tem, se a gente pode, vamos ajudar o próximo, vamos ajudar aquele que precisa, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa caridade. Não é caridade ao outro, não, é para nós. Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova. Claro, gente, nós somos seres racionais, nós temos inteligência para ir à busca da nossa melhora. E se a gente trabalha honestamente, a gente estudou, batalhou, quantos de nós, né, ralamos pra caramba? E hoje eu posso me dar o luxo de ter um certo conforto? Claro que Deus aprova, com certeza. Agora, como é que eu vou estar usando esse bem material? De que forma que eu vou estar sendo grata por eu ter conseguido esse bem material? De que forma que eu vou estar sendo grata? Eu vou estar sendo grata só acumulando bens? A traça vai comer, né? Então a gente já sabe dessa frase, né? Não acumuleis bens na terra, onde a traça vai comer tudo, vai acabar. Então a gente vai ter o quê? Que ter muita sensibilidade, porque, gente, o dinheiro, ele consome o nosso amor fraternal. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu quero, eu posso, mas para quê? O que eu vou fazer? Né? Eu vou usufruir, mas também eu preciso estar olhando em volta daqueles que precisam um pouco também. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenha ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como o de todos os bens materiais. Sois depositário e não proprietários. Não vos iluda.
Então, nós somos depositário. Deus, né, nos deu o raciocínio, a inteligência para ir à busca, né, do material. Porque senão o mundo não ia evoluir, nós precisamos ter essa evolução material. Mas não devemos esquecer que nós somos depositário e não proprietário. Nós podemos usufruir, mas não deixar esses bens materiais usufruir do nosso amor, da nossa caridade, da nossa piedade, da nossa compaixão. A ardente e desvairada cobiça desperta nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. A ardente e desvairada cobiça desperta nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado para não despertar esses maus instintos que a gente ainda esconde de nós mesmos, né? Porque a gente não quer ser orgulhoso, a gente não quer ser ganancioso, a gente não quer ser invejoso, então a gente esconde. Mas quando a gente começa a trabalhar muito esse lado material, a gente acaba se afastando do lado espiritual. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal. Não será, muitas vezes, um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos, os olhos do mundo, seu apego pessoal aos bens materiais? E às vezes a gente vê muito isso, né? As pessoas trabalham muito, eu trabalho muito, eu não vi meu filho crescer, eu não vi meu filho andar, eu não vi meu filho falar, porque eu trabalhei muito para montar esse império, né? Eu trabalho muito para meu filho não passar o que eu passei, né? A gente ouve muito isso. Mas será que isso não é só para enganar nós mesmos? É porque eu sou apegada mesmo às coisas materiais e eu uso esse subterfúgio, né, para eu mesmo me enganar, né? Eu estou trabalhando muito para dar o melhor para o meu filho, para ele não ter que passar pelo que eu passei. Às vezes a gente está se enganando a nós mesmos. Porque às vezes a gente não está fazendo isso pelo filho, a gente está fazendo isso porque dentro de nós existe uma ganância maior pela obtenção do bem material, pelo apego a esse bem material. Então a gente tem que estar muito atento a isso também. Há um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens. É comum ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Quanto mais você trabalha com dignidade, com afinco, claro que vai ser uma satisfação, uma realização você conseguir. Você fez um planejamento, você tinha um objetivo, você correu atrás desse objetivo e você conseguiu. É uma satisfação pessoal, né? É uma satisfação pessoal e isso é correto. Nada mais certo. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que daquele que, nascido na abundância, ignora. Então, se você batalhou, se você correu atrás, se você honestamente conseguiu, através do seu trabalho, do seu suor, você conseguiu aumentar o seu bem material, claro que é uma vitória. Claro que aos olhos de Deus, você é um ser humano que correu atrás, você veio para evoluir. Agora, está aqui dizendo, pois bem,
pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que daquele que, nascido na abundância, ignora. Então, se eu batalhei, se eu corri atrás, se Deus me deu essa oportunidade de eu vir nessa encarnação e realizar os meus objetivos, nada mais justo do que eu pratique a caridade para com aquele que ainda, nesse momento, não teve essa oportunidade. Porque nós sabemos que quando nós viemos para cá, a gente faz um planejamento. E nem todos nós está no mesmo momento. Então, às vezes, o planejamento do meu próximo não foi para que ele tenha uma condição de correr atrás, de melhorar, de ter ganhos materiais. O planejamento dele foi passar por aquela prova que ele está passando nesse momento. Mas se eu tive esse merecimento de escolher a minha prova e conseguir concretizá-la aqui, nada mais justo do que eu ajudar aquele a quem tem menos. Infelizmente, sempre há no homem que possui os bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Então, quando a gente, às vezes, a gente não pode deixar de estar atento para que esse orgulho não venha à tona. Então, a gente trabalhe esse lado nosso, sempre buscando pensar o quê? Se eu vou me melhorar, eu vou ter condições de praticar mais a caridade material. Porque a caridade espiritual, moral, a gente pode praticar, a gente pode ajudar, a gente pode usar, o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso ouvido para escutar o amigo que precisa falar. Agora, o bem material você só consegue ajudar se você, tiver um pouco mais. Então, se você teve essa oportunidade, ajude. Não deixe o orgulho desabrochar. Não deixe a avareza. Porque muitas das vezes, com o acúmulo do bem material, aparece a avareza. Você se torna uma pessoa avarenta. Segura no dinheiro. Às vezes você nem usufrui daquele dinheiro, porque você tem medo de gastar e acabar. Então temos que ter cuidado, temos que estar atento para que não nos seja um entrave muito grande esse acúmulo de bens materiais, não atrase a nossa evolução. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus pode lançar tudo por terra. Então, quando a gente começa a dar muito valor a esse lado material, o orgulho aparece. E o orgulho lhe tapa a visão e lhe tapa os ouvidos. Você não vê a necessidade, você não ouve os apelos. Mas a gente sabe também que se eu não fizer o que eu planejei para vir aqui fazer, de uma hora para outra eu posso perder tudo. Quantas pessoas que ou ganharam, ou herdaram, tiveram uma herança, que receberam uma herança, ou através do próprio trabalho conseguiram cargos maiores, conseguiu ter bens materiais mais valorosos, e às vezes perde. Por quê? Porque não soube usar, não soube valorizar. Às vezes, por orgulho, por inveja, por ganância, pela avareza, às vezes acaba perdendo tudo de uma hora para outra. Por quê? Porque nós somos depositário.
nós não somos proprietários, nós não temos essa propriedade, nem o nosso corpo a gente tem direito a guardar, a segurar ele, porque quando a gente morre ele fica aqui, só vai o espírito, e o que o espírito leva? Só as boas obras que fizemos enquanto passamos pela nossa existência. Esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Tem gente que, eu ganhei, particularmente eu até conheço, pessoa que já teve num patamar muito alto, não valorizou, esbanjava, gastava grandes quantias num dia, numa tarde, e hoje em dia vive numa situação bem difícil. Por quê? Porque não soube valorizar o que ele teve. E às vezes acontece muito isso. A gente consegue, o orgulho tapa os nossos olhos e a gente só quer gastar e esquece que tem uma amanhã. Esquece que tem uma amanhã. Então a gente também tem que ter muito cuidado com isso, porque do mesmo jeito que a gente ganhou, a gente pode perder. E aí tem pessoas que não resistem à perda do bem material e acaba até tirando a vida. Nós somos depositários desses bens. Não tem o homem direito de os dilapidar, como não tem os de o confiscar em seu proveito próprio. Então, assim, eu não tenho direito a lapidar o que eu consegui, ou o que eu ganhei, ou que eu trabalhei para isso. Eu não tenho direito de acabar com ele de uma hora para outra. Usufruir por usufruir. Eu não tenho esse direito. Então, eu tenho direito, e nem de confiscar, de guardar, botar debaixo do colchão. Não. O que eu tenho é para ser usufruído nessa existência para comigo e para com aqueles a quem estão mais próximos. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor. O desapego é a gente apreciar. Eu sei que eu tenho, eu aprecio, eu gosto de usufruir do conforto que esses bens materiais me proporcionam. Eu tenho, foi fruto do meu trabalho ou de uma herança que eu recebi, mas eu também tenho que ter a consciência, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que ajudar. Eu não tenho que guardar só para juntar cada vez mais. Eu tenho que contribuir com aquele a quem tem menos. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-lo no seu justo valor. Se por efeito de imprevisto, reveses, vos tomasse sob Job, dizei, como ele, Senhor, se tu nos havia dado e nos tirasse, faça a tua vontade. Job é um espírito, um ser, que quando foi tirado tudo dele, ele não se desesperou, ele não perdeu a sua fé, ele simplesmente disse, faça a tua vontade, eis o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submisso, confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituí-lo. Então, às vezes, a gente até tem muito, acaba perdendo porque não fomos atentos, porque usamos indevidamente, e às vezes tem uma segunda chance, e a gente corre atrás, e Deus vai nos ajudar, que eu desperte e compreenda que se eu perdi é porque eu não valorizei. E se eu não valorizei, eu vou correr atrás agora e dar o verdadeiro valor ao que eu consegui me alhar pelos meus próprios meios.
né? E mais adiante diz assim: sabei contentar-se com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados. Então, se a gente não é rico, não vamos... Tem tanta gente que não tem uma condição financeira, né, maior, mas tem uma felicidade, tem um amor no coração. Então, riqueza não é sinônimo de felicidade, porque nós também encontramos muitas pessoas ricas que são infelizes, são depressivas, são doentes. Então, a riqueza não é felicidade. E não vamos invejar também, né? Aquele que tem, não vamos invejar. Porque se ele teve o merecimento de ter essa condição nesse momento, é porque ele fez um planejamento antes de vir e era o momento dele agora conseguir, né, passar por essa prova. Porque a prova da riqueza é uma prova difícil, porque a gente acaba deixando a nossa vaidade fluir muito, né? Então, assim, temos que ter muito cuidado. Temos que estar atento ao que nós estamos fazendo com tudo isso que nós conseguimos amealhar através do nosso trabalho ou através de receber uma herança. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Então, se nós somos depositário, é porque o Pai confiou na gente. Nós fizemos um planejamento de passar por essa prova e Ele confiou, Ele nos deu essa oportunidade. Então, nós somos um depositário, mas não vamos ser infiel. Porque se Ele confiou que nós víamos a esse planeta, nessa encarnação, conseguir realizar sonhos, objetivos e termos esse ganho material, é porque Ele acreditou que nós podíamos estar ajudando aquele a quem mais precisa. Então, que nós saibamos, nesse momento, compreender por que eu hoje tenho essa condição. Para que serve eu ter essa condição nesse momento? Vamos fazer essas reflexões, vamos ver se nós realmente estamos sendo depositário fiel ou infiel. Porque diz aqui, ó, não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebeste, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Então, tudo que nós temos aqui nos foi emprestado para que possamos usufruir nessa existência. E é um teste, é uma prova. Será que nós estamos passando bem por essa prova? E nós sabemos, meus irmãos, que a riqueza é uma prova difícil, né? Então, a gente não pode deixar aqueles instintos mais negativos que nós guardamos, escondemos, passar à frente. Vamos estar sempre atentos, né? A quem muito será dado, muito também será cobrado. E temos que ter em mente algo mais. Se eu tenho agora, nessa encarnação, esse direito de ter esses bens materiais mais avultoso, é porque Deus nos permitiu. Deus nos deu a permissão para vir aqui. Agora você está pronto. Vai lá e faz a tua parte. E qual é a nossa parte? É ser fraterno, ser solidário, fazer a caridade, buscar ajudar dentro das nossas possibilidades. Deus não pede grandes, nada além
Deus não nos pede nada além. Ele pede na medida certa. Sejamos amorosos, sejamos fraternos, solidários, dentro das nossas possibilidades. Eu acabei de ler ali ainda agora. Dentro das nossas possibilidades. Então, meus irmãos, é assim, faça a nossa parte. Façamos a nossa parte porque o Cristo, ele já deixou essa oportunidade para a gente. E para terminar, diz assim: se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Então, se eu vou saldar a minha dívida, eu tenho que saldar ajudando ao próximo, sendo caridoso, sendo fraterno. Que a paz de Deus fique com todos e que possamos fazer essas reflexões. Somos depositário fiel ou infiel?